aula de hoje nós vamos aprender sobre medidas de comprimento, isso mesmo. Mas o que seria medidas de comprimento? Como será que os povos antigos faziam para medir as coisas? Vocês já se perguntaram sobre isso? E o que será que utilizamos para medir o tamanho das coisas e das pessoas? Quais são as unidades de medidas utilizadas? Tudo isso nós vamos aprender na aula de hoje. De olho na telinha. Como os povos antigos mediam as coisas? Vocês já se perguntaram sobre isso? Olha só, para começar a entender melhor, eu separei aqui uma história para a gente ler juntos, certo? Acompanhem comigo a leitura. De pé em pé. Em um reino distante, o rei determinava o tamanho do terreno dos moradores. Como não havia trena ou nenhum outro meio de medição, as terras eram medidas por meio dos pés do rei. Ele caminhava colocando um pé à frente do outro bem juntinho e determinava quantos passos aquele morador teria de terreno. Estava tudo bem, até que um dia o rei adoeceu e morreu. E quem assumiu o trono foi o seu filho de apenas 5 anos. Quando o novo rei foi demarcar os terrenos, utilizando os seus pezinhos, adivinhem o que aconteceu? Olha só, quando o novo rei foi demarcar o terreno dos moradores, cada morador ficou com uma parte menor do que o anterior, que aquele rei havia demarcado. E o que vocês acham que aconteceu? Por que isso aconteceu? Por que o tamanho desse terreno diminuiu? A resposta é simples, né? Acontece que os pés dos adultos, eles são bem maiores que os pés das crianças, certo? E quando foi que o ser humano passou a ter a necessidade de medir as coisas? Olha só, ao se organizar em sociedade, os seres humanos passaram a construir suas moradias, barcos, materiais de pesca, aumentando assim a necessidade de medir. Com isso, utilizavam as partes do próprio corpo. Então, olha só, utilizavam o comprimento do pé, utilizavam também a largura da mão, utilizavam a grossura do dedo, utilizavam o palmo, né, que é a mão aberta, e também a passada, os passos, certo? Esses eram os instrumentos de medida que os seres humanos utilizavam, né? Na época em que não existiam esses instrumentos que nós conhecemos hoje, certo? Olha só como que eles utilizavam a palma da mão para medir as coisas. Colocavam uma do lado da outra e aí eles contavam os palmos, certo? Mas por que será que isso não dava certo? Olha só, acontece que o tamanho das pessoas eram diferentes, né? O tamanho de uma pessoa sempre é diferente da outra. E o tamanho de pessoas acabam interferindo. Olha aí nessa primeira imagem, nós temos 2 adultos, 2 homens adultos, um bem maior que o outro, certo? Nós temos também o tamanho das nossas mãos diferente. Então, não dava para padronizar a medida, né? Além disso, o tamanho dos pés também são diferentes, né? Mesmo quando estamos falando de adultos e de crianças, certo? O tamanho dos pés sempre vão ser diferente, por isso que esse sistema de medida não dava certo. E aí, criaram uma unidade de medida que fosse do mesmo tamanho para todo mundo. E que unidade de medida é essa? É o metro, certo? Usamos o metro para medir as coisas, por exemplo, a largura, a altura, a largura e o comprimento, beleza? Além de medir o tamanho das coisas, a medida de comprimento também serve para definir a distância, por exemplo, né? Por exemplo, aí, ó, a distância entre uma cidade e outra é medida em quilômetros, representado aí pelas letras km, certo? Mas
Quando falamos em distâncias menores, como a distância entre a sua casa e um comércio no seu bairro, por exemplo, ele é medido em metros, representado aí pela letra M, certinho? A nossa altura, ela pode ser medida em centímetros. Olha aí, nós temos aí essa menininha, que podemos observar aqui que ela mede 111 centímetros, certo? E qual seria a altura desse menino? Olha só, vamos verificar. Vai dar lá em 122 centímetros. O tamanho de uma joaninha ou qualquer outro inseto, assim como qualquer objeto bem pequeno, por exemplo, deve ser medido em milímetros, representados aí pelas letras MM. Observem aí que essa joaninha, ela é bem pequena, né? Menor que essa unha aí. Olha só, ela mede aproximadamente 8 milímetros, certo? Como já sabemos que o metro é a medida padrão, as medidas menores que o metro, eles são chamados submúltiplos. Olha só, nós vamos ter o decímetro, representado pelas letras DM, o centímetro, representado pela letra CM, e o milímetro, representado pelas letras MM. Para entendermos melhor essa equivalência, aqui nós temos um quadro onde o metro vai ficar bem no centro, bem no meio. E para sabermos quantos centímetros cabem dentro de um metro, é só fazer o seguinte. Olha só, nós vamos colocar o número 1 ali na letra M, certo? Que significa metro. E aí a gente vai acrescentar os zeros até a unidade que a gente quer. Se a gente quer em centímetros, então a gente acrescenta os zeros até o centímetro, certo? E aí a gente descobre que dentro de um metro cabem 100 centímetros, certo? Da mesma forma, nós podemos verificar quantos milímetros cabem em um metro. Nós podemos fazer da mesma forma. Coloco o número 1 ali na letra M, que significa metro, e nós vamos acrescentando os zeros até a unidade que a gente quer converter, que no caso é o milímetro, né? E aí a gente descobre que dentro de um metro nós vamos ter 1000 milímetros, certinho? Da mesma forma, a gente pode fazer para descobrir quantos metros nós temos dentro de 1 quilômetro, certo? O que a gente vai fazer? Nós vamos colocar o número 1 ali no quilômetro, representado pelas letras KM, e nós vamos acrescentar os zeros até a unidade que a gente quer converter, que nesse caso é um metro, certo? E aí a gente descobre que dentro de 1 quilômetro nós temos aí 1000 metros. Aqui eu trouxe para vocês alguns instrumentos de medidas mais comuns que são utilizados para medir coisas, olha só, e pode ser qualquer coisa mesmo, né, que são medidos aí por metros, centímetros. Aqui nós temos, ó, quem é que conhece esse objeto aqui? Isso aqui é uma trena, certo? Quando a gente quer medir, por exemplo, um terreno que é muito grande, a gente costuma utilizar esse instrumento de medida aqui. Aqui nós vamos ter também uma fita métrica, que ela vai servir para medir coisas menores, né? Como, por exemplo, pedaço de um tecido, né? De fita, de elástico. Esse instrumento aqui ele é muito utilizado pelas costureiras para fazer aí as suas medições. E nós temos também a régua, né? Muito conhecida por vocês, porque vocês utilizam bastante na escola, na sala de aula, não é verdade? Também serve para medir aí objetos pequenos que vão até 30 centímetros, certinho? Então, olha só. Hoje nós aprendemos sobre as medidas de comprimento, onde nós retornamos aí um pouquinho na história, né? Como que os povos antigos faziam para fazer as suas medições, o que eles utilizavam para fazer as suas medições. E aí, quando perceberam que não dava certo, por quê? Por utilizarem as partes do corpo, nem todo mundo tem o mesmo tamanho, as pessoas têm um tamanho diferente, então não dava certo. Criaram, então, a unidade de medida padrão, que é o metro, certo?
E na próxima aula nós vamos fazer atividades sobre esse conteúdo para ver se a gente aprendeu tudo direitinho, tá certo? E não esqueçam, para essas e outras aulas, acessem a plataforma Eduque. Tchau, crianças!